A minha saudação para todos os patrocinadores. Esse é o nosso contato mensal. Hoje nós vamos ter aqui um encontro na Palavra de Deus, que eu tenho certeza que não só vai lhe ajudar a entender mais da vontade de Deus, mas você vai entender também o porquê de muitos problemas que nos ocorrem, que muitas vezes ocorrem com você, comigo, e que às vezes nós ficamos até chateados. Mas, puxa vida, eu sou de Deus, por que está ocorrendo? Meu irmão, não tem de maneira nenhuma nada que aconteça conosco sem que tenha a permissão do Senhor Deus. Então eu convido você que está agora comigo aqui, a abrir o seu coração. Pode abrir a Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ter ali um entendimento do que aconteceu, um milagre. Depois nós vamos falar sobre esse entendimento. Mais na frente, nós vamos ter a oração da fé, vamos ter testemunhos, pessoas que vão contar de bênçãos, e tudo isso é para poder fazer a sua fé ficar firme, ficar ali sobre a rocha, e dessa maneira você tomar posse de tudo que lhe pertence. Vamos então para o livro de Números, capítulo 17, e aqui nós temos o seguinte: Moisés conduzindo os filhos de Israel para Canaã. Começa no versículo 1 dizendo: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Quando o Senhor Deus fala, você pode ter certeza, Ele fala pela palavra. Você sentiu, lhe iluminou, aquilo ali já é caso resolvido. Não importa o que vai passar pela frente, porque Deus não é um descuidado, que vai olhar para um detalhe, para um setor da nossa vida, vai prometer uma bênção e não vai olhar para os outros. O inimigo é que tenta nos mostrar. E a gente, com um bobinho, dá ouvido ao inimigo. Às vezes damos ouvido aceitando o sofrimento, às vezes uma sugestão de uma possibilidade de uma coisa que nunca deveria ocorrer, e a gente deixa o inimigo nos dirigir. Nós devemos ser firmes sempre. Aquilo que Deus falou ontem, o ano passado, 10 anos atrás, 50, não sei a sua idade, quanto tempo Ele fala com você. Aquilo que Ele está falando agora é tudo uma sequência dentro da vontade dEle. E jamais Deus vai pegar, apaga tudo, que eu vou começar uma obra nova. Isso não existe. No versículo seguinte, nós temos então o versículo de número 3, dizendo o seguinte: Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. Levi era uma tribo, que era a tribo sacerdotal. E ele diz aqui que o nome de Arão, que era o irmão de Moisés, e que estaria agora no exercício desse ministério, escreveria sobre a vara de Levi. E as porás na tenda da congregação, perante o tabernáculo, onde eu virei a vós. Quando Deus fala uma coisa que você às vezes pensa, mas por que isso? Acredita, o Senhor Deus tem uma razão principal, uma razão completa para poder lhe dar essa bênção em nome do Senhor Jesus. E no versículo seguinte ele fala assim: E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmurastes contra vós. A murmuração é uma das piores coisas que nós podemos ter na vida. Quando as pessoas murmuram, elas se deixam levar por esse estado de espírito, porque é um desligamento de Deus. O nosso estado de espírito deve ser sempre de alegria. Nós estamos servindo ao Senhor, estamos fazendo a obra do Senhor e não devemos de maneira nenhuma acreditar que tem algum erro. O Deus que começou a boa obra, Ele há de terminá-la. Ele começou usando a mensagem dele, usando o profeta dele, ele vai terminar essa obra. Agora, no meio do curso, o inimigo prova aqui, acolá, isso faz a gente ficar irado. Eu então vou parar com isso, eu estou no caminho errado. Caminho errado você estará
quando você se deixar levar pelo inimigo. E no versículo número 6 diz assim: falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e as varas estavam e a vara de Arão estava entre as suas varas. Então vamos entender o que é que o nosso Deus fez aqui, porque hoje eu tenho uma palavra especial para dar para você. Nós vamos agora para o livro de Êxodo, o capítulo é o 17, versículo 6, onde nós vamos ver uma coisa muito séria que aconteceu com Israel. Nós estávamos aqui em Números, nós vamos agora para Êxodo, capítulo 17, e aqui em Êxodo, capítulo 17, nós vemos então o Moisés seguindo a orientação de Deus, mas os filhos de Israel tropeçaram. E está escrito da seguinte maneira, começando o versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Você viu que eu ali estava lendo em Números e nós estamos vendo o problema da murmuração. Eles tinham que colocar uma vara como representante deles ali, para que não murmurasse nunca. Eles estavam ali fazendo uma aliança com Deus. Meu irmão, aquela fé importante que Deus lhe deu, vamos dizer, a vara com que você se apoia, com o que você defende, você tem que colocar diante do Senhor Deus. E havendo qualquer provação, não mude. Fique firme naquilo que Deus está falando. Fique firme naquela revelação do Senhor. E você, não, a minha vara, a minha fé, a minha autoridade, o entendimento que Deus me deu está diante do Senhor Deus. E cada tribo, naquela época, o maioral tinha que colocar. Você é o maioral da sua casa? Então coloque. Meu senhor, missionário, o maioral aqui é o meu marido, mas ele não é de Jesus. Então a senhora está na função de maioral espiritual. Claro que a senhora reconhece a autoridade dele no casamento, mas espiritualmente a senhora é a autoridade. A senhora tem um esposo que é de Jesus, mas é fraco, não está assumindo a autoridade? Conversa sério com ele. E se você não assumir, eu vou assumir. É mais ou menos como no mundo animal, né? Quando você tem ali uma meia dúzia de cachorros. Um deles, que deveria ser, não é o maioral, nasce um ali, cresce que um pouquinho ele vira o maioral. Aqui quem manda sou eu. Então a pessoa que tem unção tem que conversar. Se você não assumir, vai chegar o dia que eu vou assumir essa autoridade. E aqui, continuando aqui no número de Números, o povo então contendeu, porque ele estava no deserto, depois andaram mais um pouco, chegaram até Refadim, e ali não havia água para o povo beber. Já tinham passado uma privação do deserto e chegaram a um lugar onde não tinha água mesmo. Mas não importa, se você está seguindo a Deus, se você tem esse propósito na sua vida, o que interessa? Quando nós estamos seguindo a direção de Deus, quando nós estamos cumprindo a missão de Deus, não vamos deixar de maneira alguma coisa nos tirar da presença dEle. Houve um problema? Houve, mas nós vamos resolver. Então aqui no versículo agora de número 3, diz assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. Olha que tem gente murmurando. Contra o esposo, contra a esposa, contra o pai, contra o filho, gente murmurando contra o pastor, contra a igreja, isso é mal. Você está saindo debaixo de uma proteção, está se colocando debaixo de uma cobertura que não é cobertura, de algo que vale causar um prejuízo grande. E disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Eles viram assim: Moisés, não estamos entendendo. Nós estamos passando provação. Tivemos no deserto, e sim. Agora aqui em Refadim, a coisa está brava. Mas Moisés, nós sabemos que se você orar, Deus abre a porta. Há um propósito nisso. Ô irmãozinho, irmãzinha, há um propósito divino naquilo que tem lhe ocorrido. Não saia da presença de Deus. Deus está lhe ensinando e não entregue-se ao pecado. Se a tentação está forte, fique firme. Eu não vou cair, porque Deus tem um propósito nessa sua aprovação.
Continuando aqui então agora no versículo 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que darei a este povo? Não murmurou com Deus, não. Ele clamou pedindo a orientação. Daqui a pouco me apedrejarão. A resposta foi, então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aí eu peguei aqui agora, fiz um estudo para falar com você de alguns pontos principais em que nós vamos ter sobre essa passagem agora. Eu sei que o programa começou meio quente, eu comecei lá em Números, vou ir aqui agora para Êxodo, e tu está falando da murmuração, coisa séria. Se você até hoje não colocou a sua vara, a sua autoridade em Deus, coloque, porque numa hora dessas, o reino das trevas vai invadir você e a sua família, e você vai se levantar, e vai dizer, pega o que é seu e vai embora. A luta é sua, você é autoridade, e nós vamos fazer esse mal bater em retirada. Talvez na sua empresa, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, sentimental. Isso é parte da vida, meu irmãozinho. Você não deve deixar o inimigo intervir, invadir, enganar você, não. Ao contrário, fique firme. O que é que está acontecendo? Missionário, nem fala para mim. Com Deus, sem murmurar. E Deus vai lhe dar a vitória. Então aqui nós vemos que as pressões da vida muitas vezes levam alguns a murmurar. Por quê? Quem murmura é um fraco na fé. Quem murmura não está entendendo o que Deus está fazendo na vida dele ou dela. Quem murmura precisa parar de murmurar, porque está simplesmente irritando o Senhor Deus. Mas o que eu vou fazer? Procure o seu pastor. Escreva para o missionário, ore comigo. Eu estou sempre orando para os patrocinadores. Entre em oração com Deus e diga, Senhor, eu quero a tua direção. Deus vai abrir a porta e vai lhe dar a direção. E com esta abertura de portas, com esta direção, você vai se firmar na palavra e vai fazer o mal bater em retirada. Hoje é dia de você ter vitória e vitória completa. E vitória completa se consegue, se faz com a fé em Cristo Jesus. A falta de água em Refadim fez com que eles se irassem contra Moisés. Deixa eu ver essa palavra Refadim aqui, porque às vezes alguns falam Refidim. Deixa eu ver direitinho aqui para poder não dar erro de maneira nenhuma. Números não, Êxodo, capítulo 17. Para que eu não possa aqui agora, amanhã o missionário só está tocando a palavra, bom, depois você passa dos 50, né? E eu tenho uns meses que eu passei dos 50, tirando alguns anos, então a gente costuma fazer assim uns errinhos aqui. Então diz o seguinte, diz assim pela sua, Refidim, pronto, na verdade que é Refidim, o missionário que estava errado aqui agora. Então, a falta d'água em Refidim fez com que eles falassem contra Moisés. Alguém está falando contra você? Humanamente falando, pode ter razão. Hoje está um tal de processo por dano moral, por assédio, que às vezes não existiu. A pessoa falou uma verdade. E às vezes foi usado por Deus para despertar alguém. Já sei, vou tomar uma nota. Eu, se fosse você, pensava em tomar uma bênção de Deus. A Bíblia diz, fira-me o justo, será isto mercê, óleo precioso, que a minha cabeça jamais rejeitará. Não tente ser esperto com as lições que Deus dá para você. Pegue e seja obediente e Deus vai fazer a obra. O que fez o homem de Deus, Moisés? Moisés orou. Moisés entrou diante de Deus e falou sério com Deus. A pessoa que é de Deus, ela não pode deixar se levar pela conversa do inimigo. Seja o que for, meu irmãozinho, ore, porque quando Deus nos orienta, o Senhor já está pronto para fazer aquilo que é necessário. Na hora que você tem a orientação de Deus, Deus falou ao seu coração,
obrigado, Senhor. Naquele momento, o Senhor Deus está pronto para operar na sua vida. Quem sabe o momento é hoje. Você já orou há tanto tempo? A missionária, já vi até uma palavra, mas eu senti que ainda não tem poder. Você não tem que sentir, você tem que crer. Quem crê é que vê a glória de Deus. Enquanto você fica esperando sentir, não acontece nada. E você está empurrando com a barriga. Quando é que a sua felicidade vai surgir? Na hora que você tomar a decisão daquilo, naquilo, daquilo e naquilo, que a palavra lhe fala. Então é agora. Aí você fala com autoridade e naquele momento considere a obra feita. Eu tenho certeza que tem muita gente orando comigo agora que está enfrentando problemas sérios, problemas de saúde. Missionário, eu não sei nem o que eu faço. Eu estou sempre com um problema tal. Ou surgiu um problema agora. Meu irmão, uma coisa é verdade. A palavra de Deus sempre será cumprida. Ainda que os céus e a terra passem, o que Deus falou, aquilo que Ele falou no seu coração, dentro daquilo tem o poder para realizar o que Ele anunciou. Mas eu não sinto, esqueça negócio de sentimento. Revelação é uma coisa, sentir é da mente, é do corpo. Tem gente que sente frio, outro sente calor, tem gente que sente mal, outro sente bem. O sentir não tem nada a ver. A revelação de Deus, ela tem o poder para fazer em você aquilo que é necessário. Vamos prestar atenção nisso. Quando Deus lhe dá uma direção, aquela direção pode ser a mais improvável. Põe no coração essa coisa. Deus lhe deu uma direção. Meu Deus, o que eu vou fazer? Isso não tem jeito de acontecer. Não abra a boca para falar besteira. Não escancare os seus dentes para poder ser ridicularizado no mundo espiritual. Senhor, se o Senhor falou, eu creio que o Senhor falou, isto vai ser cumprido. Entenda uma coisa, os planos de Deus não precisam de facilidade para serem operados. O que Deus fala, meu irmão, ainda que o mundo todo diga não vai dar certo, que o inferno todo diga nós vamos lhe combater, você não vai conseguir, você vai ser envergonhado, você pode gargalhar, porque aquilo ali é pura mentira do inimigo. O que o Senhor Deus falou, Ele fará. Ele não precisa de alguma facilidade, de algum empurrão seu para poder fazer a obra. Lembra de quando a arca vinha para Israel, que o Davi tinha mandado buscar, estava trazendo, e o carro de boi tropeçou, e o Uzá foi colocar a mão para ajudar? Ele morreu diante do Senhor Deus. Você não tem que ajudar Deus, você tem que fazer a sua parte, que é crer. O Senhor Deus sabe fazer. Às vezes Ele está fazendo uma curva na estrada e parece que vai cair, não. É porque Ele quer chamar a atenção de alguém para a grandeza do poder dEle. A grande verdade é a seguinte, quem crê, vê a glória de Deus. Não é quem deseja, não. É quem crê, é quem não dá bola para aquilo que aparentemente é. Porque aquilo que o Senhor Deus lhe falar, meu irmãozinho, não importa onde, vá, porque Deus vai cumprir a palavra dEle. Preste atenção, se a fé lhe diz para chegar até ali, pode ir. Mas eu terei, se você crer, terá. Agora, se você chegar assim, vacilando, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, isso não tem nada com Deus, meu irmãozinho. Se a sua fé for até onde a revelação foi, todo aquele território é seu. Deus puxou a orelha de Josué, depois que Israel estava em Canaã, e Deus disse para esse Josué, que é, Senhor? Ainda há muita terra por ser conquistada, e você é velho. Você perdeu, Josué. Você quer que Deus lhe puxe orelhas um dia? Vamos trabalhar? Vamos crer? Vamos pôr em ação? Vamos ser responsáveis por esse ministério lindo que Deus nos deu de patrocinador, não só de patrocinar a obra, mas de também fazer o que Ele mandou. Porque quando nós obedecemos, Ele vai dizendo para nós, faça isso, faça aquilo, faça isso, e nós vamos chegando lá. Não frustre ao Senhor Deus, Ele é Deus. E nós devemos ser servos de quem tem toda a capacidade. Preste atenção nessa direção de Deus. Se a direção de Deus lhe deu algo que parece impossível, olha, não deixe de confiar.
pois a glória será muito maior do que você imagina. O que Deus deu para os filhos de Israel que parecia impossível? O Senhor Deus disse aqui, no versículo número 6, e eu estarei ali adiante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a água. É o versículo 6 de Êxodo 17. E dela sairão águas, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Estava completo. O que o povo precisa, o que o povo necessita, a sede que eles têm é real. Você tem que fazer isso. Você vai em Horebe, tem uma rocha, você simplesmente está aqui, olha, vai chegar e vai ferir a rocha. Eu estarei sobre a rocha. Posso te falar uma coisa? Toda vez que Deus lhe revelou algo na palavra, aquele ali é uma rocha, eterna. Dentro dela tem o que você precisa. Deus está em cima. Se Ele fez encontrar, você não pode dizer, onde está Deus?